Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Sou o missionário Josemar Daneres. Estamos aí fazendo mais um vídeo para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje falar sobre uma coisa maravilhosa, bonita, o arrebatamento da igreja. Deus me mostrou em sonhos como vai ser o arrebatamento, né? E eu vou estar contando aqui para você aquilo que o Senhor me mostrou nesse sonho. Foi muito lindo, muito bonito. Mas antes de entrar diretamente aí contando aquilo que Deus me mostrou, eu peço para você se inscreva no nosso canal, pois quando você se inscreve ou consegue alguém para fazer parte do nosso canal, nos ajuda na divulgação, impulsiona os nossos vídeos e a gente vai mais longe, né? Porque nosso objetivo todo ele é pregar o Evangelho, é ganhar almas para Jesus, é despertar a igreja. Então, conto com você aí, se inscreva no nosso canal, também deixe o seu comentário se você gostou, né? Se trouxe proveito para a tua vida espiritual, deixe seu comentário e o seu positivo também, é importante aí, faça parte desta comunidade abençoada aí do canal do missionário Josemar Daneres. E ative também o sininho. Quando você ativa o sino, cada vez que eu lanço um vídeo, você já recebe uma notificação. Aí você já pode visualizar. Nos ajude divulgando esse canal aí, vamos levar o Evangelho, vamos ganhar almas para o reino de Deus. Divulgue nas suas redes sociais, né? Convide seus amigos aí para fazerem parte desta comunidade maravilhosa do canal do missionário Josemar Daneres. Já começamos a contar coisas maravilhosas sobre o arrebatamento. Estarei então falando sobre um assunto tão maravilhoso e bonito, né, que a igreja espera a qualquer momento, que é o arrebatamento. Olha o que Jesus disse lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Jesus está falando diretamente sobre o arrebatamento da igreja, algo que vai acontecer a qualquer momento. A igreja tem que estar preparada, porque não há tempo mais de estar nos preparando. Mas, certa oportunidade, Deus me deu um sonho. Foi um sonho tão bonito, não foi um sonho longo, mas foi um sonho tão bonito que ficou marcado na minha mente. Isso aí foi, há um tempo atrás que eu tive esse sonho. E foi especificamente sobre o arrebatamento da igreja. Pois nós pregamos e falamos muito sobre o arrebatamento da igreja, né? Onde a igreja tem que estar se preparando, falávamos muito, a igreja tem que estar se preparando. Agora não há mais tempo da igreja estar se preparando, agora é tempo da igreja estar preparada, né? Porque a qualquer momento Jesus pode vir. Os sinais que estamos vendo, está muito claro, né? É o cumprimento da palavra de Deus, das profecias bíblicas que estão diante dos nossos olhos. Mas o sonho que eu tive foi o seguinte: num primeiro momento eu via numa praça um acontecimento sobre um casamento. Eu via muitas pessoas reunidas numa praça e era um casamento que iria acontecer ali. Só que nesse casamento só estava a noiva, o noivo não estava. E ela, então, estava aguardando o noivo. Tinha muitos convidados, muitas pessoas na volta da noiva, mas eu só via a noiva. E o noivo, eu não avistei ele. Na segunda parte, terminou esse momento, Deus já me leva para um outro lugar, onde eu me encontrava no sonho como se eu estivesse num edifício, numa janela de um edifício, o segundo, terceiro andar talvez.
E ali naquele lugar, eu olhava para fora, né? Olhava para o horizonte, olhava para as nuvens. E de um momento para outro, eu via muitas pessoas subindo, muitas pessoas subindo em direção ao céu. Todas essas pessoas, elas estavam vestidas de branco, eram todas de branco, como se fossem anjos. E eu via muitas pessoas, não tinha como contar o número daquelas pessoas. Então, era algo maravilhoso. Num dado momento, eu já não estava mais naquele lugar onde eu me encontrava, naquele edifício. Eu já estava junto com as pessoas. Eu já não era mais uma pessoa normal, né? Um ser humano normal. Eu estava junto agora com aquela grande multidão. E eu subia junto com aquela multidão, via muitas e muitas pessoas participando, né? Subindo naquele maravilhoso momento, né? Que era o arrebatamento da igreja. Então, qual era a sensação de subir? Eu comparei a sensação de ir subindo como se a gente estivesse numa escada rolante. Quem já subiu, né? Quem já foi em um lugar que tem escada rolante, a gente coloca dá o primeiro passo e a escada leva a gente. A gente não precisa mais fazer força nenhuma. Era mais ou menos esta a sensação. A gente só ia subindo, não precisava fazer força nenhuma. A gente estava sendo atraído para o céu. Mas, num dado momento, também eu olhei para baixo e eu enxergava as pessoas na terra. Eu via as pessoas na terra, só que era muito triste o que eu via. Eu via pessoas perdidas, eu via pessoas alcoolizadas, pessoas drogadas, eu via pessoas assim pelas ruas, né? De um lado para outro, assim como se estivessem perdidos, desesperados. Foi um momento triste daquele sonho que eu tive. Só que eu enxergava as pessoas na terra, mas elas não nos enxergavam, elas não nos viam, né? Nós subindo naquele arrebatamento ali. Só que eu nunca contemplei Jesus. Eu apenas vi aquela grande multidão, muitas pessoas, não tinha como contar. Eram muitas pessoas de tudo que é lugar subindo. E enquanto a gente subia, daquele momento ali, eu me acordei. Deus me despertou. E aquilo ali ficou marcado na minha mente, na minha vida, porque eu tive o privilégio de saber como vai ser o arrebatamento. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí chegando até você com mais um vídeo, trazendo a você alguns esclarecimentos muito importantes da Palavra de Deus sobre a nossa vida. E já quero aproveitar e convidar você para se inscrever no canal, né? Se inscreva aí no nosso canal e também acesse ali as outras mensagens que temos, pois todas elas é para a edificação espiritual do corpo de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre algo que é muito importante para a nossa vida espiritual. Se você é cristão e se você não é, mas está interessado nas coisas de Deus, então tire essas coisas da sua casa. Eu vou estar falando sobre algumas coisas que muitas vezes nós temos em nossa casa e não percebemos o perigo espiritual que nós estamos correndo, pois são coisas que atraem o mal, né? São coisas que a gente não percebe,
mas aquilo ali é um ponto de contato com o mundo espiritual negativo, do lado de Satanás. E estas coisas, enquanto permanecerem dentro da nossa casa, o inimigo das nossas almas, ele vai ter acesso direto à nossa casa. É por isso que muitas pessoas sofrem, por isso que muitas pessoas às vezes têm medo, insônia, pesadelos, depressão. Crianças sofrem com medo, porque tem coisas dentro da sua casa em que a pessoa não percebe, mas aquilo ali está atraindo o mal. E a gente então, principalmente como cristão, né, a gente que conhece a palavra de Deus, nós temos que colocar somente Deus na nossa vida, Ele sempre em primeiro lugar, né? Mateus capítulo 6 e o versículo 24 nos diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas ou a Mamon. Então aqui está esta palavra do próprio Cristo Jesus, que nós não podemos servir a dois senhores. E às vezes as pessoas têm estes objetos nas suas casas como uma forma de atrair sorte, de atrair amor, de uma ou de outra forma atrair alguma coisa boa. E é pelo contrário, está atraindo coisas negativas. E eu vou deixar outro texto para base também da nossa mensagem, do vídeo, que está lá no livro de Romanos, capítulo 1 e o versículo 25. Romanos 1, 25, diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criação, mais a criatura, do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. É isso, né? O inimigo, Satanás, ele transforma as coisas, ele muda as coisas, ele coloca uma aparência de coisas boas, mas o objetivo dele todo é pegar a pessoa, é prender a pessoa, aprisioná-la. E enquanto a pessoa não se liberta daquilo, ela fica sofrendo. A sua casa sofre, a sua família sofre, a vida espiritual, vida sentimental, financeira, saúde, tudo está sofrendo, porque tem uma influência direta de Satanás ali dentro, muitas vezes da casa, ou às vezes no escritório que a pessoa trabalha, às vezes até no carro que a pessoa anda, ela tem algum objeto desses e ela não percebe. Aí a pessoa pensa: mas eu não fiz por mal. O diabo não quer saber se foi por mal ou foi por bem. Conhecendo ou não, é algo que vai trazer problema, prejuízo espiritual para a vida da pessoa. Eu vou dar aqui uma relação, mas é uma relação, não está limitado isso aqui. Tem muitas coisas, né? O mundo espiritual ele é muito forte, muito amplo. Eu não posso limitar aqui, apenas vou dar algumas coisas que são as mais corriqueiras, as mais utilizadas pelas pessoas que não percebem o perigo que estão correndo, né? Abrindo portas para os espíritos malignos agirem na vida delas. Então, eu quero também pedir aí que você fique até o final da mensagem, né? Assista ela até o finalzinho da mensagem, você vai ver várias coisas interessantes que de repente você nem imagina que aquilo ali traz problema espiritual para a vida da pessoa e da família. Então vamos lá, alguns objetos, né? Eu vou passar aqui também algumas imagens e que você vai ver aí
né, de repente reconhecer alguma coisa. Vamos começando. Jogos de baralho. É muito comum a pessoa ter, às vezes guardado na sua casa. O jogo de baralho, né, é onde o espírito do vício do jogo ele atua. E às vezes a pessoa lá de vez em quando joga, mas está guardado aquilo ali. Então, queime, se desfaça disto, tire, seja o que for, seja de quanto tempo você tem, tira isso de dentro da tua casa. Outra, é muito comum as pessoas terem hoje imagens, né, de anjos, de duendes, gnomos ou até bruxas, bruxinhas, né? As pessoas compram nas lojas, aquilo ali diz que vai trazer amor, vai trazer paz, vai trazer prosperidade. Então, te desfaça disto. Isto são forças malignas, espirituais, obras malignas que vão agir dentro da tua casa. Então, se você tem, tire isso e Deus vai abençoar a sua vida. Outra situação que às vezes a pessoa não percebe, ela vai numa loja e ela compra e ela ganha um calendário anual, né? E às vezes naquele calendário ali tem uma imagem, né, que a pessoa nem está se dando conta daquilo. Mas me deram, né, eu apenas uso ali, coloquei na minha casa, na minha cozinha, mas eu não adoro. Mas não é questão de adorar, é questão de estar dentro da casa. Se você tem algum calendário com alguma imagem que você estranha, né, que possa ser algum tipo de ídolo, tira isso, te desfaça, queima em nome de Jesus. Outras coisas que são muito comuns as pessoas terem para atrair sorte, para atrair dinheiro, né? Pessoas têm às vezes chaveiros, um pezinho de coelho, uma pata de coelho que chama, né? Trevo de 4 folhas, espada de São Jorge. Não é a questão da espada ou da flor em si, né? Não é a questão, mas é com a forma com que se utiliza aquilo ali. A flor é algo bonito, né, de Deus, mas com qual finalidade está sendo utilizado? Geralmente se coloca na frente da casa para espantar os maus, as invejas, aquelas coisas todas ali, mal olhado, e aquilo ali, então, em vez de espantar, está atraindo coisas negativas. Qualquer outro tipo de amuleto, figas, nota de $1 que a pessoa muitas vezes carrega dentro da sua carteira, ela não gasta nunca aquela nota de $1, porque aquilo ali é tipo um amuleto da sorte. Tendo aquilo ali nunca vai lhe faltar dinheiro. É um objeto do mal, é um amuleto que está atraindo coisas negativas. Te desfaça disto, gaste, né? E não fique com isso dentro da tua casa, nem na tua carteira, nem no teu carro. Muitas vezes a pessoa também, ela se utiliza de rezas, simpatias e benzeduras. Você pode até dizer, não, mas o cristão não usa isso, não deveria usar. Mas às vezes acontece, a pessoa acha que aquilo ali não faz mal, acha que uma simpatia não faz mal, que uma benzedura não. Tudo tem que ser centralizado em Deus. Jesus disse, não podeis servir a 2 senhores. Não, se você vai agradar a um e desagradar o outro, ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Então, simpatias, reza, benzedura, te desfaça isso. Não deixe que as pessoas te indiquem isso e falem e te ofereçam isso. Você não aceite nunca isso. É uma prisão espiritual. A pessoa abre uma porta para o inimigo agir na vida, na sua vida, na vida do seu familiar. Outros objetos muito comuns que as pessoas têm, às vezes, não é tanto para atrair coisas, mas é porque é bonitinho,
são pirâmides, né? Pirâmides ou pedras da sorte, que a pessoa diz que é a pedra da sorte, pirâmides que a pessoa tem. Então, também isto, se você possui, tira isso de dentro da tua casa, limpa, faz uma limpeza, né? Depois eu vou estar no final do vídeo dando uma instrução como você deve proceder nesse respeito. CDs de músicos e músicas mundanas. Deus mudou a nossa vida, é para ter uma nova vida. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, às vezes a pessoa se converte e fica com aquelas coisas antigas lá do mundo, em que ela servia ao mundo, ela fica, né, dentro de casa. É como se ela não quisesse se desfazer. E de vez em quando, para matar a saudade, eu vou lá e ouve, e aí você está anulando aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que Jesus Cristo fez na sua vida. Te desfaça desse tipo também de objetos, CDs de músicas mundanas. Outra situação, livros de ocultismo. Às vezes a pessoa lá no passado teve um contato com religiões, com coisas do ocultismo. Então, te desfaça desses livros também. Está atraindo coisas negativas. De repente você não está percebendo o que acontece dentro da tua casa. Tem pessoas que não conseguem dormir, sofrem de insônia. Tem pessoas que tomam até remédio continuamente para dormir. Não tem um problema mais grave, mas o problema é espiritual. O problema todo é espiritual, porque tem alguma coisa, às vezes a pessoa até serve a Deus, está na casa de Deus, mas tem alguma coisa que está dentro da sua casa, que está abrindo porta para o inimigo agir. Livros são outras coisas também que você tem que te desfazer. E outra coisa, não doe para ninguém. Queima isso, bota no fogo e te desfaça em nome de Jesus. Revistas ou até filmes pornográficos. Às vezes a pessoa tem CD, de uma ou de outra forma tem ali. Também te desfaça disto em nome de Jesus Cristo. Outra situação, pessoas que têm jogo do bicho. Às vezes tem crente que infelizmente joga no bicho, na loteria também. Te desfaça disto o mais rápido possível. Outro objeto, incenso. Tem pessoas que compram o incenso, dizem que é para dar um cheirinho na casa, que outros já é bem direto para espantar algumas coisas ruins. Se você tem o hábito de utilizar o incenso, também te desfaça disso. Não utilize mais, queima isso, bota fora, porque isto não serve para você ter dentro da tua casa. Camisetas com objetos ou símbolos ocultos. É muito comum os jovens terem camisetas aí com figuras de caveira. Isso é o espírito da morte. É um símbolo do espírito da morte, né? Se você sabe de alguma situação, também te desfaça. Da mesma forma, objetos que às vezes a pessoa tem com um símbolo de caveira, né? Às vezes é um chaveiro, um anel, alguma coisa nesse sentido, também te desfaça, e Deus vai abençoar a sua vida. Filtro dos sonhos, aquele objeto aparentemente bonito, muito inocente, mas o próprio nome já está dando alguma noção do que significa. Filtro dos sonhos, né? Um objeto lá que foi criado a princípio pelos índios, mas tem
um caráter aí ou tem um objetivo espiritual. Se você usa, tem muitas pessoas que utilizam no carro isto, né, usam ali no carro para também filtrar as coisas, pelo contrário, está atraindo coisas negativas. Objetos com símbolos de horóscopos. Objeto com símbolo de horóscopo. Quando a pessoa não era cristã, ela, né, acreditava no horóscopo, ouvia o horóscopo, comprava coisas com o símbolo do seu horóscopo. Também te desfaça isso. E para encerrar a nossa relação hoje, objetos com símbolos de time de futebol. Talvez você possa até não aceitar isto, mas se eu estou falando, não estou falando de mim, estou falando porque Deus nos mostra, Deus nos dá sabedoria. Toda coisa que nos leva a uma idolatria, toda a situação que nos leva a ter uma aliança no mundo espiritual com quem quer que seja, a não ser Deus, isto traz problema e pode comprometer a nossa comunhão com Deus, a nossa vida espiritual e a nossa salvação. Então, pegue esses objetos que você tem, né? Ore a Deus antes. Antes de você pegar os objetos, você ora a Deus. Entrega para Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu vou me desfazer destes objetos, de tudo aquilo que não te agrada. Em nome de Jesus, eu repreendo toda obra maligna, toda força diabólica que estava agindo dentro da minha casa por ocasião desses objetos. Eu renuncio a todos esses objetos. Se você tinha no quarto, ore no quarto. Se você tinha na cozinha, ore na cozinha. Se você tinha na sala, faça da mesma forma. E em nome do Senhor Jesus, pega esses objetos, o que for de papel queima, o que for de vidro quebra, e o que não puder, pega, bota num pacote e coloca no lixo. Deus vai te abençoar. Você vai começar a sentir mudança no teu sono, mudança no comportamento dos teus familiares. Você vai sentir o ambiente leve, o ambiente tranquilo, porque aquela obra maligna não vai ter mais acesso à tua casa, nem à tua família, nem ao que quer que seja que pertença a você. Deus vai te abençoar. Então, se esse vídeo foi bom, trouxe algum esclarecimento, inscreva-se no canal,